O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não esqueçam disso. Deus constituiu o povo de Israel através de Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos. Depois Deus enviou juízes, Moisés, os profetas, sacerdotes, reis, até São João Batista. Deus foi misericordioso, Deus foi paciente com Israel, deu tempo para Israel se converter, até que apareceu o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus chorou sobre o povo de Israel. Jesus chorou sobre Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedreja aqueles que Deus te envia.
Quantas vezes eu quis recolher-te, como a galinha faz com os seus pintainhos, mas vós não reconhecestes o tempo que foste visitada. Deus tocou a terra, Deus andou, Deus nasceu em Israel. Deus falou com os judeus, a sua mãe é judia, o seu pai nutrício é São José, da tribo de Judá. Jesus, ele tem o sangue dos patriarcas, ele veio não abolir a lei, mas levá-la à plenitude. Jesus veio ensinar a verdadeira religião, como está lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, 15, 16, veio para nos ensinar a viver, para rejeitar as obras más e nos ensinar a viver com sobriedade, justiça e piedade. Jesus fez tudo o que ele podia fazer ao povo de Israel e aos chefes religiosos, políticos do seu tempo, mas não foi compreendido. Foi coroado de espinhos, foi capturado, foi torturado, foi flagelado, foi blasfemado, foi cuspido, foi arrastado, foi violentado, foi zombado, foi rejeitado, humilhado, torturado no mais profundo do seu corpo, do seu coração santíssimo, foi crucificado entre dois ladrões, tido como a escória da humanidade. Esse foi o fim da vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida pública, junto ao povo de Israel, na Galileia e na Judéia. Mas Deus exaltou o seu servo, como está lá no Salmo 15, versículo 10. Deus não permitirá que o seu servo conheça a corrupção. É um salmo profético, um salmo que está falando da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscita ao terceiro dia. Nunca ninguém ressuscitou. Nunca uma virgem deu à luz um menino. Nunca Deus se fez carne. Nunca Deus assumiu a natureza humana. A religião cristã, ela dá nó na cabeça até dos anjos. Nunca alguém disse que um pedaço de pão e um pouco de vinho, depois de uma consagração sacramental, se torna a pessoa substancial de Deus diante dos nossos olhos, entra na nossa boca, no nosso organismo, como comida e como bebida. Olha o tamanho da religião católica, cristã, bíblica. Olha o Novo Testamento, a grandeza do Novo Testamento. De modo que, você pode, não precisa acreditar em mim, leia a Bíblia, né? Leia com amor, leia com inteligência, leia com bom senso, com espírito de estudo, né? Você vai perceber que a Bíblia também tem muitas informações históricas. O que aconteceu depois da morte de Jesus, da sua crucifixão, da sua ressurreição e da sua subida aos céus. Veio o Espírito Santo sobre a Virgem Maria. Os apóstolos começaram a pregar ali em Jerusalém e ao redor, e a perseguição em cima dos apóstolos foi muito grande, de modo que os apóstolos precisaram, e até providencialmente, dispersar pelas regiões adjacentes da Terra Santa, mas ainda mais, aonde o Espírito os levou. Isso redundou no que, meus irmãos? Redundou nesse capítulo 21, versículo 45, que a gente acabou de ouvir. Versículo 42. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? Está vendo? Nós precisamos prestar atenção na Bíblia. A Bíblia é a revelação divina. Quem presta atenção na Bíblia é instruído, é formado, é transformado, como diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela tem o poder de formar um homem novo, uma mulher nova, para toda a obra de Deus.
Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Quem que são esses construtores? Ele está falando dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, dos mestres da lei. Ele está falando da religião judaica, da lei, dos profetas, dos juízes, dos reis. Ele está falando da constituição do povo de Israel. A pedra que os construtores, ou seja, aqueles que estão à frente do poder religioso e político, a pedra é Cristo, que os construtores, ou seja, os poderosos do seu tempo rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Padre, o que é pedra angular? Todas as vezes que vai construir um templo em Israel, um templo na antiguidade, a porta, chamado pórtico principal, tem um ângulo, ou seja, ela tem uma curvatura, e no meio desse ângulo tem que ter uma pedra de sustentação. Essa pedra de sustentação do templo chama-se pedra angular. Então os construtores, ou seja, aqueles que estão à frente da religião, rejeitam a pedra principal. Jesus, que é Deus conversando com os homens, tem que conversar através de parábolas, senão o ser humano não entende, porque Deus é muito humilde, Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é verdade, e a cabeça do ser humano é doente por causa do pecado. Gente, faz aqui um ato assim também de inteligência, um ato de fé, mas um ato de inteligência. Esse diálogo bíblico, essas parábolas são diálogos de Deus com o ser humano. Deus está falando com o ser humano. E o que Deus está falando com o ser humano? Que Ele que é a pedra angular, ou seja, Ele que é o construtor do universo, o rei do céu e da terra, Ele que formou Abraão, Ele que formou Isaac e Jacó, Ele que deu vida a Israel, Ele que tirou Israel do nada, constituiu como um povo religioso, um povo monoteísta, um povo que tem o Deus verdadeiro revelado, que tem uma lei, que traz ordem, que tem profetas, e esse Espírito Santo que fala através dos profetas. O autor de tudo isso estava falando com eles, o próprio Cristo Jesus estava falando com eles. E eles que viviam para agradar a Deus, eles que viviam por causa do templo, eles que viviam por causa do culto, eles que davam a vida e dormiam e acordavam e tiravam as suas vestes e punham as suas vestes, e tudo que faziam por causa da lei, por causa do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus de todo o universo estava falando com eles, e eles não compreenderam, eles não reconheceram. E Jesus disse: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Resumindo, traduzindo, Jesus está falando assim: olha, vocês não querem reconhecer que eu sou o Messias? Vocês não querem reconhecer que eu sou o Filho de Deus? Vocês não querem reconhecer que eu sou maior do que Abraão, que antes que existia a lei, os profetas e o culto e tudo que vocês veneram, e veneram com amor e com razão, mas se ficarem só nisso, isso não salva, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, Oséias 6,6, eu quero amor, misericórdia, isso, eu quero amor, não somente legalismo, porque a letra mata o espírito da vida, 2 Coríntios 3,6, Gálatas 2,16, ninguém será justificado, ninguém será salvo, simplesmente por observar 713 leis, mas por crer em Cristo Jesus. Jesus está falando para eles: vocês não me querem, vocês querem o Deus de Abraão, pois bem, eu sou, o Deus de Abraão sou eu, e se vocês não creem nas minhas palavras, creiam nas minhas obras. Quem que apareceu aqui entre vocês com o meu poder, com a minha autoridade, com os meus milagres, com a minha humildade? Quem apareceu no meio de vocês?
Por isso que muitos deles se condenaram ao inferno, porque pecaram contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Rejeitar até as últimas consequências a verdade e não querer ser perdoado dos seus erros. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. E Jesus está dizendo para eles: então, já que vocês não me querem, eu que sou o fundador da religião de vocês, porque eu sou Deus. Moisés viu o meu dia e exultou, Abraão viu o meu dia e exultou, já que vocês não querem. Por isso eu vos digo, versículo 43, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Jesus está falando de você, Jesus está falando de nós, Ele está falando dos europeus, dos italianos, dos espanhóis, dos franceses, Ele está falando da Grã-Bretanha, Ele está falando dos germânicos, Ele está falando da igreja que se expandiria pela Europa, pela Ásia Menor, na Turquia, na Armênia, na Geórgia, a igreja que se expandiria até a Índia, até a Etiópia, Argélia, no norte da África. Jesus está falando das missões jesuítas nas Américas, Jesus está falando das missões jesuítas com São Francisco Xavier nas Filipinas, no Japão, na China. Jesus está falando que a rejeição de Israel redundará na Santa Igreja Católica. Entendeu? E quem explica isso com maestria, com uma profundidade, é São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10 e 11 da carta aos Romanos. São Paulo vai explicar que essa rejeição de Israel redundou na misericórdia aos pagãos. Quem que são os pagãos, meus irmãos? Somos nós. Nós não somos descendentes diretos de Abraão, Isaque e Jacó e das 12 tribos de Israel. Nós não somos. Nós somos descendentes de africanos, nós somos descendentes de europeus. No Brasil tem muitos descendentes de italianos, são 45 milhões de italianos no Brasil, descendentes de africanos, de europeus. Nós somos descendentes, nós nativos, de índios, ameríndios. E o que era a América Latina antes de receber o Evangelho? O que eram os bárbaros escandinávios antes de receber o Evangelho? O que era dos africanos, das tribos africanas antes de receber o Evangelho? O que era das Filipinas, da China, do Japão? Povos pagãos, gente que cultuava deuses, que prestava sacrifício aos demônios, que sacrificavam crianças. O mal imperava no mundo, Satanás reinava no mundo antes de Cristo. E Jesus está dizendo que este misterioso endurecimento de coração do povo de Israel redundou na salvação de todas as nações. Porque uma vez que Israel não quer saber de Jesus Cristo, não quer saber do Messias, não quer saber da igreja, tanto é que perseguiu os apóstolos. Eles perseguiram os apóstolos, é só você ler os 28 capítulos dos Atos dos Apóstolos. Se tem um livro histórico, se tem um livro ali com rigor histórico na Bíblia, é o Evangelho de São Lucas e os Atos dos Apóstolos. Mas também todo o Novo Testamento. Mas preste bastante atenção, Deus foi tão misericordioso, foi tão bom com Israel, que até hoje Deus não rejeitou Israel. Quem rejeitou o Messias, Jesus Cristo, foi o contexto histórico do povo de Israel. Foram eles que rejeitaram Jesus, e até hoje os judeus não reconhecem que Jesus é Deus. Jesus é uma pessoa divina, Jesus não é humano, ele tem natureza humana, mas a sua pessoa é divina, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou, por isso ele tem poder. Toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 19. E se Israel não acolhe Jesus como Deus, e não acolhe o batismo
de alguma forma, Israel se afastou da proteção divina. E se você for estudar a história de Israel, nos 2 últimos milênios, nos 2000 anos que passou, Israel continua em guerras, em lutas, em disputas. É só você ver a questão agora da faixa de Gaza. Todos os países que estão ao entorno de Israel são países muçulmanos, árabes, ameaçando dia e noite. Nesse século passado, com a Segunda Guerra Mundial, todo o Holocausto. Então vocês percebam que eles, não porque Deus os rejeitou, mas eles se afastaram de uma proteção divina. E como que deu o desfecho do mistério pascal? Encarnação, nascimento, crescimento de Jesus, desenvolvimento, vida pública, paixão, morte, ressurreição, ascensão, subida aos céus e derramamento do Espírito Santo. Como que deu o desfecho do mistério pascal, do tempo que Jesus esteve na terra de Israel, caminhando ali, formando a igreja com os apóstolos, redundou em quê? Redundou em Mateus 24, versículo 2. Jesus chama os apóstolos, especialmente os 2 irmãos, Pedro e André, Tiago e João, e diz assim para eles: vocês estão vendo este templo, essas pedras belíssimas? Em verdade vos digo, não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Dito e feito, porque é Deus que está falando, né? É a Bíblia que está falando. Passado ali, praticamente 35, 37 anos, dessas palavras de Jesus, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, veio o imperador Tito, romano, e destruiu o templo de Israel. O templo de Salomão, que foi reconstruído em 48 anos, 40 e tantos anos, eles destruíram, e de fato não sobrou pedra sobre pedra. Para dizer que não sobrou nada, tem lá o muro das lamentações, um pedacinho do templo. E depois, 600 anos depois, 5 séculos depois, veio o profeta Maomé, né? Maomé veio, fundou a religião islâmica, e lá eles colocaram a mesquita de Omar, aquele templo, né, que tem aquela cúpula bonita, dourada, que fica lá no centro de Jerusalém. E para os judeus, aonde está construída a maior mesquita muçulmana em Jerusalém, na Terra Santa, é justamente no lugar do Templo de Salomão. Você já está percebendo o tamanho do BO, né? Você já está percebendo o tamanho do BO, porque as duas religiões reivindicam aquele lugar, e só pode ter ou o Templo de Salomão, o Templo dos judeus, ou a mesquita de Omar. Os dois no mesmo lugar, eles dizem que não pode. E se ali eles quiserem bater o pé e dizer: não, isso aqui é meu, não é meu, você já sabe o que vai acontecer. Rezemos para que isso não aconteça. Mas quem quiser pesquisar, já existe uma grande maquete, um grande projeto da reconstrução do Templo de Jerusalém. Isso, gente, é tudo muito importante. Isso toca a nossa vida, isso toca a história. Isso faz eco às palavras da Bíblia, este evangelho que nós estamos ouvindo agora. Porque quando eles reconstruírem o templo, precisará de sacrifícios. E esse sacrifício tem que ser oferecido conforme a lei de Moisés. E eles estão esperando o Messias, o Salvador de Israel. Só que o Salvador de Israel já veio. É nosso Senhor Jesus Cristo. Não haverá outro Messias. Ele já veio na carne. E tudo isso redundou em que Israel perdeu o templo, ou seja, o seu lugar sagrado, e perdendo o templo, perdeu a função sacerdotal e os sacrifícios. Mas como está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, não quero sacrifícios e nem holocaustos, não quero. Ó Pai, dá-me um corpo
e esse corpo é para fazer a vossa vontade. Hebreus 10:7. Dá-me um corpo, Pai, e eu venho com prazer para fazer essa vontade, a vossa vontade. E Jesus veio como verdadeiro holocausto, como verdadeiro sacerdote, como verdadeiro sacrifício e a verdadeira oferenda de agradável odor, capaz de aplacar todos os pecados de Israel e do mundo inteiro. E isso é atualizado agora na Santa Missa. Lá na Trindade, lá no céu, o Pai não quer nenhum tipo de sacrifício de bodes, de carneiros, de animais e nenhum tipo de sacrifício humano, porque isso não agrada o coração do Pai. Já houve um sacrifício definitivo por todos os pecados. O padre aqui, em poucas palavras, está ensinando para vocês a teologia da carta aos Hebreus. E esse sacrifício do eterno sacerdote, daquele que é ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro, Jesus Cristo, é atualizado na Santa Missa. Os judeus tinham sacerdotes? Tinham. Os judeus tinham levitas? Tinham. Na nova aliança, o sumo e eterno sacerdote é Jesus Cristo, e todos os sacerdotes participam do único e eterno sacerdote de Jesus, sacerdócio de Jesus. Os sacerdotes da antiga aliança são os padres hoje na nova aliança. Os levitas da antiga aliança são os diáconos hoje da nova aliança. Os sumos sacerdotes da antiga aliança são os bispos hoje da nova aliança. Jesus levou à plenitude o Antigo Testamento e deu um tempo para Israel se converter. Aqueles que se converteram se tornaram cristãos. Aqueles que não se converteram se espalharam pelo mundo inteiro, e hoje parece que os judeus no mundo inteiro é base de 14 milhões de judeus no mundo inteiro, tendo acho que 6 milhões na Terra Santa, uma coisa assim. Preciso ver os dados certinhos. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus permitiu que tantas coisas acontecessem em 2000 anos do Antigo Testamento, e aquilo redundou num castigo para Israel. Os romanos vieram, destruíram tudo, não sobrou pedra sobre pedra, tudo foi destruído, Jerusalém foi massacrada. E quando ela foi reconstruída, ela já não foi reconstruída mais como uma cidade estritamente judaica, mas ela foi construída em cima de 3 grandes religiões: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Tudo redunda ali em Jerusalém. E essa rejeição de fé, essa rejeição do projeto de Jesus para Israel, redundou num bem para todas as nações, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Se você nunca tinha ouvido essa explicação, é bom ouvir pelo menos uma vez na vida. Por quê? Porque está escrito. Mateus capítulo 21, versículo 43. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Só que é o seguinte, meus irmãos, do mesmo modo que os judeus cometeram erros seríssimos de ir rejeitando Deus no coração e fechando o coração para o amor de Deus, o querer de Deus, do mesmo jeito que eles fecharam o coração e aquilo redundou num grande castigo para eles, e perdura até hoje, da mesma forma, esse reino que foi tirado dos judeus e entregue aos pagãos, lógico, debaixo da jurisdição dos apóstolos, São Pedro e São Paulo e os outros 11. Da mesma forma que nós, Igreja Católica hoje, o Papa, os cardeais, os bispos, sacerdotes, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, leigos e leigas, da mesma forma que o povo foi confundido e acabou rejeitando o projeto de Deus, e nisso redundou no castigo para eles, se nós cometermos o mesmo erro de Israel, se o nosso coração se ensoberbecer, se a nossa fé desfalecer,
se a nossa caridade esfriar, se nós não reconhecemos o Deus que está nos visitando, você acha que nós somos melhores do que o povo judeu? Não somos. Se eles foram castigados pelas circunstâncias dessa rejeição, nós católicos, nós cristãos, tanto os cristãos ortodoxos como cristãos protestantes e nós católicos, o cristianismo em geral, o cristianismo se esfriar e se deixar levar pela idolatria, pela egolatria, pela ideologia, sabe o que vai acontecer com a Santa Igreja? Também será castigado no modo de Israel. 2000 anos de Antigo Testamento redunda nessa situação. 2000 anos de cristianismo e nós estamos na situação que estamos. Agora você já entendeu tudo. Quando Nossa Senhora desceu do céu em Fátima, ela estava falando disso. Ela estava falando para a igreja. A mensagem de Fátima é uma mensagem eclesial, a mensagem ao coração dos sacerdotes. Nossa Senhora, ela vem do céu para nos alertar, para abrir os nossos olhos, para que nós não cometamos os mesmos erros daquelas pessoas que estavam no contexto histórico que Jesus viveu e acabou rejeitando e pregando numa cruz. Hoje também nós, meus irmãos, nós podemos rejeitar Jesus, nós podemos nos arvorar de religiosos e fazer tudo o contrário do Sacratíssimo Coração de Jesus. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E aí você já vai vendo tantas coisas que acontecem, tanto a nível espiritual, quanto no nível corporal, tanto diante das obras de misericórdia espirituais e das obras de misericórdia corporais. A fé verdadeira, a reta doutrina, o acolhimento da revelação, a santa tradição da igreja, o divino magistério perene da igreja, tudo isso é muito importante. Nós temos que ser muito fiéis a tudo isso, porque se a gente erra na fé, a gente vai errar na vida. Foi assim com o povo de Israel, errou na fé, deixou de amar, deixou de crer verdadeiramente, a vida não estava conforme a lei, não estava conforme aquilo que eles viviam e ensinavam. Deus dá tempo, Deus deu um tempo para o povo de Deus, o povo de Israel. Eles não acolheram. Houve a destruição de Jerusalém. E hoje Jerusalém é uma cidade cosmopolita, não é uma cidade eminentemente judaica. E eles têm um grande problema a ser resolvido em Jerusalém. A igreja cresceu, a igreja católica se expandiu, o reino foi tirado e dado a um povo que produziu frutos. Graças a Deus temos mais de 25 mil santos canonizados e obras de misericórdia espirituais e corporais em 2000 anos. Mas se essa geração, a sua geração, os seus filhos, a minha geração, a nossa geração, se a gente desfalecer, se a gente trair Jesus, se a gente perder a fé e querer ensinar Deus a ser Deus, querer colocar no lugar santo de Deus abominações diante dos olhos de Deus, tudo isso redundará num castigo muito grande para a religião cristã que abarca o mundo inteiro. Por isso que a Virgem disse em Fátima, Nossa Senhora disse em Fátima, que era para rezar para a conversão da Rússia, era para consagrar a Rússia o seu coração imaculado, porque se ela não fosse convertida, se a Rússia não se convertesse, quando Nossa Senhora fala de consagração e conversão da Rússia, ela está dizendo para que a Rússia se torne católica. Se isso não acontecer, se a Rússia não se tornar verdadeiramente católica, humilde, servidora de Deus e da igreja, do Papa, ela espalharia os seus erros pelo mundo,
causando grandes perseguições à igreja, sofrimento ao Santo Padre, o Papa, guerras por todos os lados. Você já tem visto o noticiário? Será que nós estamos vivendo nesse contexto? E a Nossa Senhora disse que também nações inteiras seriam aniquiladas. Aniquilado significa reduzido a nada. E o Papa São João Paulo II, que leu o terceiro segredo de Fátima, Nossa Senhora falou para a irmã Lúcia, ela escreveu numa folha de caderno, e até hoje ela nunca foi lida na íntegra. Foi lido uma espécie de um resumo no ano 2000, 3 de maio do ano 2000, uma espécie de um resumo, mas o terceiro segredo de Fátima, na íntegra, ele nunca foi lido. E o Papa São João Paulo II, que leu o terceiro segredo de Fátima, um dia ele estava conversando com jornalistas na Alemanha, e os jornalistas fizeram algumas perguntas para ele a respeito disso. E ele disse assim, que nações seriam destruídas, oceanos engoliriam parte dos continentes, terremotos estariam por todos os lados, o mundo entraria num colapso social. Mas ele disse, o que adianta isso se nós não convertermos hoje? Foi essa a resposta do Papa São João Paulo II. O que adianta saber de todo o terceiro segredo de Fátima, se a gente não se converter hoje? Se você entendeu a homilia, amém. Se não, reze um pouquinho, vai desobstruindo a tua inteligência para você entender, porque é importante. Essa homilia quis dizer que nós não somos melhores do que os judeus. Se os judeus passaram por tudo que passaram, por perderem a fé no Deus único e verdadeiro, Jesus Cristo, se nós perdermos a fé, isso redunda numa situação gravíssima para o mundo. De alguma forma, Jerusalém já foi justiçada pelo céu depois que ela rejeitou Jesus Cristo. De alguma forma, a mesma coisa acontecerá com a igreja. Se nós rejeitarmos Jesus, a doutrina de Jesus, se nós rejeitarmos o verdadeiro catolicismo, o Espírito da Bíblia, o Espírito Santo, isso também redundará num grande castigo para toda a face da terra. Mas o Papa João Paulo II leu e comentou, e disse que nada disso tem sentido se nós não convertermos hoje. E essa missa é em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Os sumos sacerdotes, versículo 45 do capítulo 21 de São Mateus, os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Do mesmo jeito que Jesus falou aos sacerdotes judeus, fala aos sacerdotes hoje, católicos, ortodoxos, pastores protestantes. Do mesmo jeito que Jesus falou dos fariseus, fala das pastorais, dos movimentos, hoje, da igreja. E eles compreenderam que estava falando deles. E depois que a verdade faz uma radiografia do coração do ser humano, principalmente aqueles que têm poder, versículo 46, olha o que aconteceu. Depois disso, procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Você já entendeu tudo, né? Tudo. Diga, compadre, nós não somos melhores. Nós não somos especiais. Nós não somos melhores do que os judeus. Nós não somos isentos de culpa diante dos olhos de Deus, se nós não nos convertermos, se perdermos a fé, se quisermos reinventar a religião revelada, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro catolicismo, isso redundará
num grande castigo para a humanidade. Precisamos ser fiéis. Por isso que Nossa Senhora desceu do céu. Por isso que o Sagrado Coração de Jesus desceu do céu. E eu termino essa nossa homilia recordando para nós uma conversão simples e profunda, que são as obras de misericórdia espirituais e corporais. Há 14 obras de misericórdia, 7 corporais e 7 espirituais. Os catecismos dizem isso é tirado também da Bíblia, tirado do bom senso, né, da vida cotidiana, e é aqui que nós precisamos estar atentos. Obras de misericórdia corporais. Primeira, dar de comer a quem tem fome. Tá bom? Então, se você é insensível a quem passa necessidade, se você é daqueles que acha que está todo mundo farto, todo mundo gordinho, todo mundo tranquilo, seja sensível com a realidade, e às vezes a realidade está lá dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na nossa vizinhança. Dar de beber a quem tem sede mesmo, física. Quanta gente que não tem acesso à água, quanta gente que bebe essa água toda aditivada, toda contaminada de tantas coisas, e etc. E a verdadeira água que Deus deu, parece que ela está se perdendo, né? A verdadeira água, a água natural, está se perdendo cada vez mais. Tem gente passando sede? Sim. Tem gente desnutrida de comida, de bebida? Sim, tem muitos. Terceiro, dar pousada aos peregrinos. A carta aos Hebreus diz para a gente não descuidar dos peregrinos, porque na antiga aliança, aqueles que foram solícitos hospedaram os anjos. Saber acolher as pessoas, vestir os nus. Ai, padre, não tem ninguém aí precisando de vestimenta, não. Tem muita gente precisando de vestimenta, porque o povo já está vivendo, né, de qualquer jeito, então tem muita gente que precisa de roupa, né? Até aqueles que têm dinheiro precisam de roupa honesta, mas a gente precisa ajudar também aqueles que não têm o que vestir. Visitar os enfermos, os doentes, os acamados, os aleijados, as pessoas que estão nos hospitais, nas UTIs, nos leitos, os velhinhos, visitar os presos, graças a Deus, quantas pastorais que ajudam nos presídios, enterrar os mortos, as exéquias, as condolências, estar lá junto das famílias na hora da dor, na hora da perda. Essas são as obras de misericórdia corporal. Se você as observa, você está vivendo a caridade cristã, a caridade bíblica. Obras de misericórdia espirituais. Ensinar os ignorantes. A Bíblia diz que o povo se perde por falta de conhecimento, por falta de catequese. E quem tem que ensinar o povo é o sacerdote, é aquele que foi ungido por Deus, da catequese e anunciar a palavra oportuna, inoportunamente e até se consumir como uma vela. Dar bom conselho dentro de casa, junto dos amigos, né? Quantos bons conselhos de uma amiga para com a outra salvou a vida de uma pessoa? Bons conselhos. 3, corrigir aqueles que erram. Aqui o papel dos pais, né? Do papai, da mamãe, dos avós, vovô, da vovó, corrigir aqueles que erram, os padrinhos de batismo, os padrinhos de crisma, fazer correções, exortações, ponderações com caridade, isso é muito importante. Os sacerdotes que têm o poder de exortar, o poder divino de exortar. Obras de misericórdia espirituais. 4, perdoar as injúrias. Todos nós aqui precisamos perdoar injúrias, desaforos, né? Ingratidões, julgamentos. Quantas ingratidões, quantos desaforos que você já levou para casa por caridade, por amor. Isso é caridade, isso é amor
ao próximo, amor ao coração. A Bíblia nos diz isso, o Catecismo nos diz isso, o Espírito Santo nos diz isso. 5, consolar os tristes. Meu Deus do céu, como é bom a gente ter um coração amigo, um coração paterno, um coração materno nos momentos de angústia e de tristeza. Isso redunda num grande bem para a sua vida. 6, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Olha que obra de misericórdia espiritual. Sofrer com paciência por causa da lentidão alheia, ou da falta de discernimento alheio, ou da cegueira do nosso próximo. E aqui entra as questões familiares mais tangentes, né? Que tocam mais direto na ferida da nossa vida. Ter paciência com a miséria mesmo dos familiares e daqueles que estão mais próximos. 7, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Então aqui estão as obras de misericórdia corporais e as obras de misericórdia espirituais. Veja em qual você está falhando e procura corrigir. Uma vez que você procura corrigir isso com a graça de Deus, com o auxílio de Nossa Senhora e dos irmãos, você começa a se assemelhar ao coração de Cristo e oferecer isso em reparação por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo nesta década de 20 do século 21. Vocês perceberam, quem já tem 60, 70 anos, pessoas maduras, pessoas boas, sóbrias, muita gente já me falou isso de viva voz pessoalmente: padre, desde que eu nasci, esse é o tempo mais complicado de todos, e não tem nem comparação. Até os mais jovens sabem que o mundo era um até 2019, até dezembro de 2019, nós estávamos vivendo de um jeito, depois virou tudo de cabeça para baixo. E 2025, 2026, 2027, 28, 29, 30, vai ficar tudo uma maravilha, o mundo vai virar uma bondade, vai ser tudo maravilhoso, dentro e fora da igreja. Ledo engano. Se preparem no coração de Jesus, se preparem no coração imaculado de Maria. O que é se preparar? Esta conversão. Obras de misericórdia corporais, obras de misericórdia espirituais. E se preparar no sentido de humildade. Não somos melhores do que os judeus. Veja o que aconteceu com a religião judaica. Isso pode acontecer com a Igreja Católica. Daí vem uma purificação de toda a face da terra, e depois dessa purificação vem o triunfo do coração imaculado de Maria e um tempo de paz. Por que o Senhor fala dessas coisas, Padre Braulio? Porque se calar a minha voz, as pedras falarão. Nós precisamos ouvir o que Deus quer nos dizer, o que Deus precisa nos dizer. Nós não precisamos ouvir, nós não devemos querer ouvir o que nos agrada, mas o que Deus está nos ensinando. Se isso tudo não fosse necessário, o Espírito não nos impeliria para dizer isso. Mas é necessário porque os tempos são necessários. João Batista apareceu porque era necessário. Nossa Senhora desce do céu e está dizendo para nós porque é necessário. Se isso não fosse necessário, não estaríamos dizendo. E se eu um dia não falar nada disso, se eu não tiver condições de falar isso para vocês dentro de uma igreja, numa praça, na internet, fiquem tranquilos. As pedras falarão, a natureza falará. Vamos consagrar a nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus nessa primeira sexta-feira do mês. Padre, mas onde está a boa notícia? Onde está a esperança nisso tudo? Que se nós formos de Deus, seremos protegidos. Noé não foi protegido com a sua família? Foi protegido. Elias não foi protegido nos momentos difíceis? Foi protegido. Abraão, quando veio Sodoma e Gomorra, a destruição, Abraão não foi protegido? Foi protegido.
As pessoas em Jerusalém, quando os romanos invadiram Jerusalém, muitas mulheres e crianças não foram protegidas, muitas pessoas não se salvaram, foram protegidos, foram para as montanhas. Seremos protegidos sim, e já estamos sendo protegidos, se formos pequenos, fiéis, vivemos as obras de misericórdia corporais e espirituais, espírito de humildade, intercedendo pelo mundo, intercedendo pela conversão dos judeus, dos islâmicos, dos pagãos, intercedendo pela conversão da Rússia ortodoxa ao coração da Igreja Católica, intercedendo pelos nossos protestantes, nossos irmãos protestantes, irmãos que eu falo aqui, né? Não na fé única, certinha, mas irmãos como seres humanos que são, que a gente deve amar a todos sem distinção de raça ou de credo, amar todos, mas diante da Trindade, um só Deus, uma só fé, um só credo, uma só igreja, una, santa, católica e apostólica. Esse é o projeto de Deus, e o triunfo do coração imaculado de Maria é trazer as pessoas para o seio da Santa Igreja Católica, uma igreja totalmente renovada pelo poder do Espírito Santo, mais simples, humilde, mais pobre, despojada de bens materiais, de recursos tecnológicos, mas aonde o Espírito Santo pairará e nós teremos um tempo de paz. Isso é utopia, isso é esperança, isso é conversa fiada, isso é a mensagem de Fátima. Mas quem acredita na Santíssima Virgem, quem acredita no Evangelho, consagremos ao coração de Cristo, sumo e eterno sacerdote. Eu, Padre Braulio D'Alessandro, dou e me consagro ao Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, a minha pessoa e minha vida, minhas ações, penas e dores, não querendo servir-me de parte alguma do meu ser, senão para honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável, pertencer-lhe e fazer tudo por seu amor, renunciando completamente ao que não for de seu agrado. Eu vos tomo, pois, ó Sagrado Coração, por único objeto do meu amor, protetor de minha vida, segurança de minha salvação, remédio de minha fragilidade e inconstância, reparador de todos os meus defeitos e asilo seguro na hora da morte. Sede, ó coração de bondade, minha justificação para com Deus, vosso Pai, e afastai de mim os castigos da sua justa cólera. Ó coração de amor, põe em vós toda a minha confiança, pois tudo receio de minha fraqueza e malícia, mas tudo espero da vossa bondade. Destruí em mim tudo o que vos possa desagradar ou resistir, que o vosso puro amor se grave tão profundamente no meu coração, que eu possa jamais esquecer-me nem separar-me de vós. Suplico-vos também, por vossa suma bondade, que o meu nome seja escrito em vós, pois eu quero fazer consistir toda a minha felicidade e minha glória em viver e morrer convosco na qualidade de vosso escravo, assim seja. Amém. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Imaculado Coração de Maria, confiança, saúde e vitória. Cantemos o nosso ofertório.